Hoje nós vamos falar de rejeição. E não é em qualquer livro, não. É Ciranda de Pedra, de Lígia Fagundes Telles. Vamos lá? Oi, queridos! Sejam bem-vindos ao canal da Lusofonia. E hoje nós vamos falar de um tema forte: rejeição, tal como aparece no livro Ciranda de Pedra, da grande Lígia Fagundes Telles. Ciranda de Pedra, vocês já devem ter ouvido falar, porque teve aí várias adaptações para televisão. E é um livro, um romance, que foi escrito em uma fase inicial da carreira da Lígia Fagundes Telles, e é um livro que tem várias camadas, vários temas que a gente pode abordar, e hoje eu vou trazer a parte que mais me tocou nesse livro que eu li recentemente, que é a questão da rejeição. Esse livro, ele é, na verdade, um romance de formação. O que é isso? É quando você acompanha o crescimento psicológico, a formação do caráter de um personagem, que é o personagem principal da história, a Virgínia, e a gente vai acompanhando desde que a Virgínia era muito jovem, criança, até a idade adulta. E a Virgínia, ela teve uma vida muito marcada pela rejeição. E rejeição é algo que todos nós, em algum momento da nossa vida, já passamos. E quando a gente vai lendo esse romance, a gente vai vendo essa circunstância muito dura pela qual passou a Virgínia, a gente consegue entender a importância da aceitação para a construção do caráter humano. Então, a Virgínia é uma menina que sofreu muito com a perda da mãe. A mãe teve problemas psiquiátricos muito sérios e veio a falecer ainda na infância. A Virgínia vai descobrindo coisas da vida dela, da vida da mãe dela, com impacto direto na vida dela, porque o livro foi escrito e se passa nos anos 50, em uma época que a liberdade feminina era muito limitada e a mãe dela abandonou o marido para ficar com o amante. E a Virgínia, ela começa a se dar conta desses valores em um momento em que ela está ainda descobrindo o que é certo, o que é errado, e ela ama a mãe, ela não quer condenar a mãe, mas ela tem todo o universo das irmãs, do pai, da sociedade, que insistem para que esse comportamento seja condenado, e a própria Virgínia sofre um reflexo dessa rejeição ao comportamento da mãe. E a gente vai entendendo, conforme a gente vai lendo o livro, o porquê. Então, a Lígia, com uma escrita muito característica dela, de uma elegância, de uma fluidez, de uma variação entre diálogos fortes e resumo da história, a gente entra na cabeça desse personagem que, só por perder a mãe, que já é uma referência, e ela não tem compensação nenhuma, porque ela é rejeitada por todas as pessoas que poderiam compensar essa perda. Então é uma pessoa que vai ter que se formar sozinha. E a gente vê como determinadas rejeições e traumas da infância podem causar marcas muito grandes. Em alguns casos, determinadas circunstâncias duras na infância podem até levar a casos graves psiquiátricos. Então a gente consegue analisar por que nós queremos fazer parte de alguma coisa, por que é importante para o ser humano se sentir integrado em alguma coisa. E aí ela começa a tecer personagens que mostram muito a hipocrisia do ser humano, o egoísmo. A gente vê nas irmãs que excluíam ela o que há de pior no ser humano, e a gente vê essa tentativa dela de se reconstruir, de se encontrar, porque você só pode ser realmente um ser humano quando você encontra um lugar na sociedade. E quando você é tão rejeitada, você sente isso e você procura saídas, como a Virgínia procurou. E aí o personagem vai criando complexo de inferioridade, mania de perseguição. E como a gente só conhece a história pelo olhar da Virgínia, a gente não sabe até que ponto é real ou não essa sensação que ela tem de que as pessoas excluem ela, que as pessoas não querem ela, que as pessoas não gostam dela. Até que ponto isso realmente vai representar uma realidade? Até que ponto a mente faz esses jogos de mudar a nossa percepção da realidade? E a Lígia, como uma escritora maravilhosa que ela tece esse quadro que a gente praticamente vê e sente o que está acontecendo.
aquela sensação de abandono. E a ciranda de pedra é, na verdade, uma alusão que ela faz ao jardim na casa onde tem o pai dela e as irmãs dela, que eram tipo anão de jardim de pedra, uns gnomos, uns anõezinhos, que eles estavam em posição de ciranda. E você não podia entrar, porque eram estátuas. Então, há uma comparação com ela querendo entrar na ciranda da família, querer participar desse momento social e ninguém deixa ela entrar. E todos nós, em algum momento, já quisemos fazer parte de alguma coisa e tivemos que buscar e lutar para fazer parte dessa coisa. E ela não escreve nada por acaso. E quando você vê a pedra, por que ciranda de pedra? A pedra é dura, a pedra não é flexível, a pedra não te deixa entrar, o coração é de pedra. Então você tem essa humanidade que muitas vezes se petrifica. Então você tem várias possibilidades de interpretação, de aprofundamento. Ela compara muito também com insetos, então você acaba vendo como essa questão de uma sociedade de insetos que se organiza de uma certa forma e como o inseto também te traz aquela coisa que você tá por baixo, que você tem aquela coisa de querer ser mais do que isso. Então você tem figuras, você tem metáforas muito bonitas ao longo do livro, que pode permitir diversas interpretações, e tudo isso mostrando a posição de uma mulher em uma sociedade que rejeitava a escolha feminina. Inclusive, uma coisa que me impressionou muito nesse livro foi como ela mostrou várias possibilidades de coragem de mulheres em uma sociedade que realmente limitava e colocava as escolhas muito, muito, muito inferiores ao que a gente tem hoje em dia. E você tem personagens femininas que fazem escolhas, que pagam o preço, que correm atrás, que tentam se liberar. E as mulheres nesse livro frequentemente têm atitudes e escolhas pela sua própria liberação, pela sua própria escolha de amor, de vida, de possibilidades de crescimento pessoal muito superiores ao que a sociedade queria impor naquela época. Então, eu gostei muito do livro, me tocou pessoalmente. E me identifiquei muito e pensei em vários momentos em que nós realmente queremos fazer parte de alguma coisa e até que ponto nós vamos para conseguir ser aceitos. A aceitação é essencial para a humanidade. Recomendo muito. Você já leu Ciranda de Pedra? Você viu ali as adaptações para a televisão? O que você sentiu? O que você achou? Você gostou da história? Conte pra gente aqui nos comentários, deixa a sua opinião e nos vemos na próxima semana. Se inscreva no canal. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.